Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Nós temos visto, muitas pessoas interpretar a Bíblia de uma forma incorreta. E sabia que por causa disso, muitas pessoas foram ensinadas de forma errada sobre o lençol de Pedro, lá de Atos 10. E olha como é importante na interpretação da Bíblia é conhecer o contexto. Então, ali em Atos 10, começa falando de um gentil, de um não-judeu, Cornélio, que pede para os seus servos irem buscar Simão Pedro, apóstolo de Jesus, Yeshua. Inclusive, até o Espírito que falou isso para Cornélio, para ele buscar, através de seus servos, a Pedro, apóstolo, ainda deu o local onde ele estava. Então, eu li o capítulo 10 todo. Eu te dei um resumo antes do verso 9. E vamos ler Atos 10, então, do verso 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, eles quem? Os dois servos que Cornélio, não judeu, enviou para que achassem Simão, no caso Pedro. Então, eles estavam viajando para ir até Simão Pedro e se aproximaram da cidade. Enquanto isso, o apóstolo Pedro subiu no terraço para orar. Sabemos que os judeus é ensino de Deus que orem 3 vezes ao dia. Eles têm horário para isso. E aqui Pedro, enquanto fazia um almoço, ele estava orando, E você vê no verso 10 que, tendo fome, ele queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada na casa, ele caiu em êxtase, enquanto orava. Viu o céu aberto, o apóstolo Pedro viu o céu aberto, e algo semelhante a um grande lençol, que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Será que aqui está falando para ele matar répteis, aves como corvo de rapina e animais que não são puros? Não, aqui não fala disso. Vamos continuar. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo, porque todo judeu é ensinado por Deus em Levítico 11, que nós já estudamos, a não comer animais que não servem para alimento, chamados de impuro, ou alguns até como abominação. E ele, um bom judeu, nunca comeu nada impuro. Como Jesus, Yeshua, nunca comeu nada impuro, nem os apóstolos, nem os discípulos de Yeshua, Jesus, nem os judeus, que eram discípulos de Yeshua, Jesus, e nem um não-judeu, claro, que tinha esse entendimento. Então, vamos continuar. No verso 15 diz assim: a voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então é uma coisa que ia acontecer em muito breve, por isso que é 3 vezes. 3 vezes ele teve essa visão. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Você vê que Pedro aqui no verso 17 está refletindo e meditando sobre a visão. Se fosse uma visão que mandasse ele matar répteis, por exemplo, ou animais impuros para comer, ele não estaria refletindo, porque a visão falava, mata e coma. Mas ele sabia que não era para ele comer nada impuro, porque ele nunca fez, ele era obediente. Então, Pedro estava meditando sobre isso. O que será que essa visão quer me dizer? Enquanto isso, ao mesmo tempo, os homens que viajaram, servos de Cornélio, um não-judeu, um gentil,
e seus servos também foram na porta ali de Simão, e você vai ver que eles acharam Simão. E enquanto isso, Pedro ainda estava naquela visão, meditando, e o Espírito de Deus lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando vocês. Eram servos, né, de Cornélio, o gentil. Portanto, levanta-se e desça. Não hesite, Simão, em ir com eles, pois eu os enviei. Foi Deus que enviou esses homens ali. Nós sabemos, sim, que foi porque lá Cornélio, né, teve uma visão, um chamado do Espírito que pediu para ele também buscar Simão. E aí você vai vendo que os homens, então, eles explicam ali para Pedro porque eles estão ali e disseram, né, que Cornélio, um gentil, teve uma visão e chamou ele, estava chamando ele para ir até a casa dele. Então você vê que Pedro os convida a entrar, né, ali eles vão conversando. E você vê que no outro dia, então Pedro vai com eles, e aí Pedro chega lá no verso 25, entra lá na casa de Cornélio, um não-judeu, um gentil. Então Cornélio dirige-se a Pedro, o apóstolo Pedro, e ele se prostra até para adorar ao Pedro. Mas aí Pedro fala: não, levante-se, não me adore, eu sou homem como você, né? Então ele teria que ensinar também para Cornélio que só pode adorar somente a Deus. Então, conversando com ele, Pedro encontrou ali reunidas muitas pessoas. Olha que especial o verso 28. Então, quando a gente vai interpretar a palavra de Deus, nós temos que ler, às vezes, o capítulo inteiro. Às vezes até um capítulo antes e um capítulo depois, para poder interpretar da forma correta. Verso 28 diz: Eles disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Então, judeus não visitavam, gentios não se associavam. Mas Deus me mostrou. Agora Pedro vai entender a visão. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então, a visão não se tratava de Pedro vai lá, come animais não kosher, animais impuros. Não. A visão se tratava de Pedro, judeu, obediente a Deus, não chamar, por exemplo, um gentil, um não-judeu de impuro. Tanto é que a visão falou, vai com eles, né? Deus falou para ele, vai com eles, eu que te enviei. Então, perceba que o lençol de Pedro não fala para comer animais impuros. A palavra de Deus não é contra a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, ou apóstolo Paulo, ou Pedro, qualquer apóstolo, qualquer discípulo, até mesmo Jesus, Yeshua, eles jamais comeram nenhum animal que não fosse lícito. Lá de Levítico 11, puro. Eles nunca se alimentaram de animais impuros. Tu vê Pedro aqui falando, sou judeu, Senhor, nunca me alimentei. Mas a visão do lençol de Pedro não estava falando de animais impuros para ele matar e comer. Tanto é que Pedro refletiu sobre a visão e lá no verso 28 ele fala, Deus me mostrou em visão que não era para mim chamar homem nenhum de impuro. Que não era, inclusive, para chamar um gentio de impuro. Tanto é que Cornélio não era impuro mesmo. Ele obedecia. Tu vê o Cornélio orando às 15 horas, que é na terceira hora do dia, conforme os judeus oravam. E tu vê Deus falando com ele, pedindo para chamar Pedro, Pedro chegando ali antes, tendo uma visão para não chamar Cornélio, o gentil de impuro. Pelo contrário, para que ele fosse na casa desse gentil Cornélio e ali pregasse a palavra de Deus. Inclusive, enquanto ele pregava, desceu sobre os gentios ali de Cornélio o Espírito Santo e falaram de línguas, como aconteceu com os judeus em Atos 2. Olha que tremendo. Inclusive, ele os batizou nas águas, porque eles já eram batizados ali no Espírito. Tremendo, né? Então, ele não fala de alimentos, mas de homens.